Cama e pô. Sejam todos bem-vindos ao programa Cama Hip Hop. Esse é um programa sobre a cultura hip hop. Estamos na nossa segunda edição do ano de 2023. Começamos em grande e não vamos fugir à regra, mano. Para quem ainda não subscreveu ao canal, vai até ao YouTube, escreve Estrela TV, subscreve ao canal e ativa o sininho das notificações para receber as novidades e as atualizações do nosso canal. Então, meus irmãos, para não fugirmos à regra, hoje também na nossa casa temos um grande rapper, um old school, um brada que tem muito conhecimento acerca do movimento e não só. Então, hoje a nossa edição, como sempre, não vamos fugir à regra, vai ser uma constante trazermos aqui gajos que têm um conhecimento sólido sobre a matéria. Mais do que uma entrevista, é nada mais senão uma conversa, um aprendizado, tá, com esse grande rapper. Então, vou vos apresentar um nigga. My nigga, host, que mind, what it do? Tô porreiro, meu. Muito obrigado pelo convite. Obrigado a todo mundo que está a ver o podcast nesse momento. Estamos aqui. Mas como é? Tá tudo calmo? Tá. O que é que você achou do nosso cenário? Eu faço sempre essa pergunta aos convidados. É fixe. Porque nós temos que vender a imagem da cena. É fixe. O único mambo like que eu não gostei nem gosto é a minha cara não tá aí. Para isso então. O Jiffer disse a semana passada que ele vai fazer de tudo para ter a cara dele aqui. Eu acho que nós vamos atualizando. Tá Eu sei que nacionalizar isso, se calhar. Né? Nacionalizar. Tirar esses gajos aí. Eu também pensei na possibilidade só de colocarmos assim os rappers nacionais. Mas, nossa gente. Mas infelizmente é para quem diz não, é para como a cena começou lá e também temos isso, para dar aquele impacto e tal. Em parte foi isso, estás a ver? Okay. Mas isso são simplesmente imagens. São simplesmente imagens. Mas como é que tu estás nessa altura? Porque eu sei que tu estás sob pressão, porque estás diante de um momento especial e único na tua carreira. Porque é sempre agradável, é sempre agradável quando tu estás nessa fase, né? Em lançares uma obra. É agradável, mas como disseste, é muita pressão, né? Porque a moda tem que se certificar que tudo corra bem e há muitas arestas por limar, há muita coisa, muitos detalhes por serem organizados. Mas até agora eu diria que estamos a 99,9%. Mas há sempre aquele frio na barriga. Da possibilidade de uma coisa ou outra correr mal. Mas pronto, isso é normal. Isso é normal. Eu sinceramente eu falei contigo, eu tive contato com a tua bio. Sinceramente é uma bio extremamente recheada, mano. É uma bio, assim sendo mesmo honesto, também não tem como, tens mesmo muita estrada. Isso é algo inegável, né, nesse caso. Eu acho que eu tive a ler uma vez a tua bio porque disseste que havias partilhado na tua outra rede social. Fiquei mesmo assim, era um dia que também estava fazendo mesmo, não estava a ler. E aí, sinceramente, mano, é muita estrada. Isso, por mais que a gente não concorda em algumas coisas, por exemplo, estou a falar do modo geral, devemos respeitar o processo, mano, a estrada do que o nigga tem. São muitos anos, eu testemunhei a entrada de muitos estilos novos no rap e a saída desses estilos. Estás a falar tipo do Bounce. Quando o Bounce começou, eu estava lá, eu já estava lá quando o Crank começou, veio e foi, eu estava lá, muita coisa veio e foi. A única que prevalece é o Boom Bap. Boom Bap nunca desapareceu, mas as outras vêm e vão. A essência continua aí. Mas por quê? Achas que isso é algo... Tipo, o Boom Bap está intrinsecamente mesmo ligado à essência do próprio hip-hop e essa é uma das razões que faz com que o Boom Bap não desapareça. Porque quem segue o Boom Bap não segue uma tendência. As tendências vêm e vão. O Boom Bap é uma coisa que as pessoas fazem de forma religiosa. Tá a ver? Quem faz Boom Bap, quem gosta de Boom Bap, vai fazer Boom Bap para a vida toda. Independentemente da vinda ou não de um estilo mais badalado, que está a bater e etc. Mas não, quem gosta simplesmente segue aquilo tipo de forma devota, de forma religiosa. Tá a ver? Essa é a razão que faz com que o Boom Bap nunca desapareça e acho que nunca vai desaparecer. Olha, uma das cenas que me chamou muita atenção na tua bio foi o número de obras que já lançaste
Também o número de obras, os rappers com quem já fizeste um feat. E também não só, eu sei que antigamente pertencias a um grupo, né? Os Alquimistas. Era um grande grupo, tinha um conjunto de rappers extremamente bons. Que felizmente ainda estão conosco. Felizmente ainda estão conosco. Tem de estar conosco. Mas assim, queria saber, tipo, o que é que te fez, tipo, né, abraçar a carreira solo, né, sabendo que tu tinhas um grupo muito forte, um grupo bom. O que é que aconteceu de concreto? Tipo, depois dos Alquimistas, né? Depois dos Alquimistas, nós fizemos um álbum que foi essencialmente produzido pelo DH. Exato. Depois houve alguns partiram para gravações de projetos a solo. Sim. O Vírus começou a gravar o álbum dele. Eu e o Manda Jace começamos a gravar o nosso álbum. Antes de terminarmos esse álbum, eu fui estudar fora, viajei. Eu e o meu irmão, que também é do grupo 13º Discípulo. Exato. Viajamos e aí, a partir de lá muita coisa mudou. Depois, o Manda Jace também teve que viajar para ir trabalhar fora de Luanda. Exato. Eu e o Vírus depois formamos uma dupla, Analógicos. Sim. Lançamos, num ano lançamos 2 mixtapes, no ano seguinte, e olha que foi tipo gravar 2 mixtapes, eu sendo estudante. Eu quando viesse para Angola de férias, em 2009, quando vim para Angola, finais de 2008, quando vim para Angola de férias, eu e o Vírus entramos no estúdio, fizemos uma mixtape. Eu voltei para Namíbia estudar novamente. Depois volto no meio do ano, nas férias do meio do ano. E fizemos mais uma mixtape em 2009. Depois eu volto em 2010, definitivamente já tinha terminado. E fizemos mais uma mixtape, mas essa já não chegou a sair assim oficialmente. Depois o Manda Jace já tinha abraçado outras coisas também, fora da música. O Corpus já tinha se afastado bué da música também, estava a fazer outra coisa que fugia um bocado dos preceitos dos Alquimistas, a falar daquele rap mais pesado. Ele fazia tipo uma coisa assim bem mais pro outro lado e pronto, estava eu no meio daquilo tudo sozinho e disse, a partir de agora eu vou criar a minha estrada sozinho, que é para tentar fazer. A partir daí, o Monostéreo, uma vez, liga-me. Nós não falávamos, acho que... Nós ficamos quantos anos sem falar? Acho que uns 7 anos. 7 anos. Tivemos uma situação qualquer e ficámos 7 anos sem falar. Mas houve um dia que ele me liga de repente. Ele precisava tipo de uma participação em algo, num projeto dele. Eu disse, tá fixe, vamos fazer. Depois eu começo a frequentar o estúdio dele e a partir daí começo a gravar. Gravo lá 3 mixtapes. Em 2012 lancei A Rima Perfeita, em 2014 A Oitava Maravilha, em 2015 lancei a trilogia. Isso tudo foi com o Mono. E depois eu e o Suen quase que começamos a fazer rap juntos. Sempre tivemos essa vontade de fazer um álbum juntos. Em 2018, se não me engano, ou 17, começamos a fazer um álbum com DH. Esse álbum saiu em 2020, Palavra de Honra, é o título do álbum. Tem participação do Latom, dos Calibrados, tem o Sirius, tem o Keita Moyanda. Depois eu começo a trabalhar com o Marcial. O Marcial, lançamos um EP em março. Não, mas é onde eu quero chegar. É onde eu queria chegar. Tipo, vendo as obras que tu lançaste, né? Eram mais mixtapes. Né? Era mais mixtape. Diferente de hoje. Quer dizer que alguma coisa mudou no hoje. Mas esse lado nós vamos já explorar. Mas eu queria, tipo, nisso tudo, quando é que tu conheces o Marcial? Olha, o Marcial trabalhava com... É irmão do Sankaleia. Do Sankaleia, sim, sério. E eu conheço o Sankaleia desde há muito tempo, tipo, desde os anos 2000, aí, por meio dos anos 2000, estás a falar? Conta a Sanka da boa. 2006, ele frequentava lá o nosso estúdio, a Non Quality. E eu conheci o Sam. Depois, quando a malta viaja,
o Sam já conhecia o pessoal todo do estúdio, inclusive o Vírus, etc. Quando a malta viaja, o Vírus mais ou menos meio que fica sem um sítio para gravar. Então aproxima-se mais do Sankaleia. E nesse processo ele conhece o Marcial. O Vírus trabalhava o bué com o Marcial. O Marcial estava a começar a vir, estás a ver? E eu ouvia os beats dele, o Vírus mostrava uma coisa ou outra, eu dizia, o gajo está fixe, está no caminho certo, mas ainda não está lá. Porque ainda estava muito de fazer beats muito pesados, mas contarolas bué altas, tudo pesado. Mas eu sabia que havia nele um produtor de facto. E depois eu comecei a frequentar também o cubico dele, pausávamos e etc. Mas quase não falávamos de rap. Eu via os mamos dele e disse, estás no caminho certo, mas ainda não estás lá, tens que fazer isso. O gajo ouvia. E depois ele começou a trabalhar também com o Suen, eu observava mais de perto, até o dia que ele me disse, temos que fazer um mambo bué clássico, assim, um mambo fodido. Eu disse, vamos fazer, mas ainda não é o momento certo, ainda tens que... Isso foi em 2000 quando? Isso estamos a falar já de 2000, aí depois de 2019, aí, naquela altura. Depois ele continuou a fazer os beats, já tínhamos o compromisso de que faríamos algo, mas que ele tinha que evoluir mais alguma coisinha aí que ainda não estava lá. E houve um dia que ele mandou-me um beat, o primeiro beat que ele mandou-me pelo WhatsApp, ele disse, olha, ouve esse mamo, eu ouvi o beat, ele disse, é agora, já estás lá, vamos começar a trabalhar. Já está aí no ponto. Ele só foi mandando os beats. Eu trabalhar com o Marcial é uma coisa que acontece de forma bué orgânica e bué rápida, tá vendo? Eu só escrevo com beats. Exato. E o Marcial, quando começa a me mandar beats, por isso que a malta faz álbuns assim, bué rápido. Fizemos agora um álbum, mas se o Marcial hoje me enviar 10 beats, por exemplo, ou 5 beats, eu começo a fazer o outro álbum logo, porque os beats dele me dizem algo. Eu gosto dos beats dele, a gente fala quase que a mesma linguagem. Mas tipo, nessa cena toda, tu passaste em muitos gajos, né? Mais propriamente com Monostério, né? Com Monostério. Monostério, e DH. Holograma. Nesse sentido, trabalhaste com alguns produtores, né? Com alguns beatmakers também, nesse caso. Por que não lançaste um projeto com esses beatmakers? É porque não veio da parte deles uma proposta? Porque, não, o timing. Há coisas tipo... Eu acho que para cada momento há um momento. Exatamente. A questão com o Marcial veio no momento certo. E, por exemplo, imagina que o Holograma do Deserto está bem afastado do rap. Exato, Ele diz sempre que vai voltar, mas nunca volta. Se eu estivesse à espera dele, provavelmente estava lixado. Tens o Estigma, deixou de produzir. Exato. O DH naquela altura, hoje quase que tipo que já não encara o fazer beats regularmente como outrora. Então o Level Crônico, com quem eu sempre tive, também estava meio que afastado do rap. O Marcial era o gajo que estava aí, disponível para fazer as coisas acontecerem. E abracei o Marcial e acho que foi das melhores coisas que eu fiz nos últimos 5 anos desse mambo de rap. Por exemplo, entendi. Como é que funciona tipo, a vossa relação com o Marcial? Nesse caso, a relação entre o beatmaker, né, e o MC. Por exemplo, até onde eu sei, né, se eu estiver errado, por favor, pode corrigir. Até onde eu sei, existem beatmakers, né, que quando tipo, se disponibilizam, né, em trabalhar com o MC, às vezes já tem uma concepção, né, da coisa. Muitas das vezes o MC só chega e coloca as estrofes, ele às vezes já tem uma ideia, uma base acerca de tudo. E outras vezes não, outras vezes é mesmo o MC e o beatmaker trabalharem junto na concepção do álbum e pronto, enfim, e vê se sai lá alguma coisa. Como é que é a vossa coisa? Como é que funciona a vossa relação com o Marcial? É do tipo, o Osto é quem chega com as ideias, ou o Marcial já tem uma ideia preconcebida e depois... Nós temos meio que um acordo não verbal, um acordo não escrito. O Marcial me deixa 100% à vontade na parte criativa, na parte lírica, criativa, das ideias, temas, etc. E eu lhe deixo 100% à vontade na parte da criatividade dele, que eu assento com relação aos instrumentais, mistura, etc.
Ele me deixa à vontade, eu lhe deixo à vontade. Mas é claro que nós opinamos um na coisa do outro. Exato. E nós respeitamos a opinião um do outro, e sempre que um ou outro diz alguma coisa, a gente implementa, porque o fato de nós confiarmos um no outro diz precisamente que se um está a falar alguma coisa, o outro realmente deve ouvir. Exato. Porque se está a falar é porque é realmente algo importante. Há coisas líricas, há temas inclusive que eu já desenvolvi, porque o Marcial sugeriu. Por exemplo, nós fizemos uma música, O Sequestro. Aqueles são... Fala de um gajo que ia lançar um álbum, foi raptado. Quem deu aquela ideia toda foi o Marcial. E há passagens líricas daquilo que vieram da cabeça do Marcial, no sentido de que eu quero aqui tipo que tu fales que és invejado e querem tipo que sentes inveja no ar e etc. Ele dá a ideia e eu traduzo a ideia em rimas. Isso é bom, isso é bom. E isso faz com que de alguma forma o DNA dele também esteja presente, esteja não só presente na instrumentalização, mas como na parte lírica também. Do mesmo jeito que eu, às vezes, digo, esse baixo não está fixe, essa tarola não está fixe, esse estéreo não está fixe. Então, é realmente um casamento, uma migração dos dois mundos, de um esforço coletivo, para que as coisas aconteçam bem na parte lírica e na parte sonora. Mano, isso é, como é, Arafa, tá sentindo o mambo. De princípio, tá vendo que o Cota tem muita estrada, né? Esse diga também gosta muito de rap, de rap nesse caso, e ele às vezes... ele sente-se feliz a fazer esse programa, e ele está a conhecer aqui muita gente, ele às vezes fica like, porra, comenta, esse Cota tem essa toda a estrada, mas não é o conhecido. Eu disse, esse mambo ainda vai ver boi de manos assim, tu sabe? E nessa cena toda surge uma EP e um álbum. Primeiramente, né? Com a entrada e depois mesas para dois. Como é que foi? Como é que foi trabalhar essas duas coisas, mano? O EP só saiu porque não foi uma coisa desenhada. Nós gravamos tanto que quando paramos tínhamos 20 e tal músicas. Então, eu disse... já tinha mais 20? 20 e tal. Porra, era boa de som. Assim, tipo, eu dei a ideia, Marcial, não podemos tirar esse mambo todo assim, senão vai ser um álbum muito grande. Vamos tirar agora algumas músicas, vamos oferecer ao pessoal e depois vamos escolher outras que é para formar o álbum. Imagina que mesmo assim ainda ficaram tipo 5 ou 6 sons que não entraram. E mesmo agora no Defcon ficaram várias músicas de fora. São muitas músicas. Tipo, se nós quisermos, daqui a 2 meses podemos montar um álbum, porque as músicas já estão todas gravadas, já existem. As músicas que não entraram no Mesa para Dois estão aí, as músicas que não entraram no Defcon estão aí. Então é só juntar aquilo e é mais um álbum daqui a um mês, por exemplo. Porque o processo foi esse. Nós não acordamos e decidimos, não, vamos gravar primeiro um EP, depois vamos fazer um álbum. Não, nós estamos a fazer o álbum e quando paramos tínhamos muitas músicas, mas muitas músicas. O Marcial nesse momento tem várias músicas que não entraram nos projetos, estão aí, que nunca ninguém ouviu. Mas como é que foi a recepção do Mesa para Dois, propriamente, né? Do EP, claro, e do Mesa para Dois. Olha, principalmente do álbum Mesa para Dois. Vou falar primeiro do EP. O EP foi uma lufada de ar fresco. Quando saiu, o pessoal ficou logo muito maravilhado com aquilo. E isso gerou muita expectativa com relação ao Mesa para Dois. Exatamente. As pessoas ficaram... Tipo, se o EP está assim, imagina o álbum, estás a ver? Então, foi essa dicotomia que a Mota conseguiu criar precisamente para promover o álbum. E no álbum, muitas pessoas comparavam aquilo com o EP. Porque o álbum não é tão hard, ou tipo, não é tão pesado quanto a EP. O EP. Então, tipo, o risco que se corre é esse. Porque no final do dia tu nunca sabes se há pessoas que vão usar isso para de alguma forma beliscar o projeto principal, porque o projeto principal é o álbum, não é o EP. Mas é o risco que se corre. Fizemos isso e quase que fazíamos isso novamente agora no Defcon com as músicas que não iam entrar, só que já não tínhamos tempo. Por quê? Porque era suposto o álbum sair realmente em maio. Eu fiz questão disso porque eu falei com o Marcial, né? Por quê? Porque eu faço anos, eu faço 38 anos agora, no sábado, dia 6. Parabéns, mas vai não, faço no sábado, ainda não fiz mais. Tipo,
se o programa sair antes e as pessoas estiverem a ouvir antes do dia 6, Não, a melhor prenda que podem me dar é irem então no cota, no dia 6 e ouvirem lá o álbum, comprarem o álbum. Arafat, E a vida segue. O Cota vai fazer aniversário. Dia 6, sabe? Dia 6, pô. E eu vou estar a vender. Pelo menos dá só um presente de aniversário no mais velho. Pelo menos pro programa. Aceito uma água. Tá a ver? Pelo menos pro programa sair só dia 6. É uma prenda de. Não tem escumbu, tá a ver? Pelo menos essa prenda de aniversário, mano. Tá a ver, ui? Acho que estava bom. Seria bom, pô. Mas até sábado, ou sábado antes de sábado, o programa tá feito, não? Pô, uma grande prenda de aniversário, mano. Uma grande prenda. Mas recebeste críticas no álbum? No álbum no Mesa para Dois? Recebi críticas. Do tipo, qual que por motivaram exemplo? o Defcon. Eu, por exemplo, honestamente, eu gostei muito da concepção do Mesa para Dois. Nota-se que é um álbum muito pessoal, estás a ver? Mas os rappers não percebem dessa forma. As críticas que eu recebi com relação a esse álbum vieram de pessoas muito próximas. Isso fez com que 2 meses depois eu entrasse no estúdio para fazer o Defcon. Quais foram as críticas? Disseram que eu estava muito leve, que aquele não era eu. Aquilo fez com que eu fosse. Os rappers também, mano. A primeira pessoa a falar isso foi o Manda Jace. Manda Jace. Não, você está a ficar muito leve, não é assim, você vai ficar leve. Eu disse, não. Isso é um álbum que tem um propósito. Isso é um álbum muito familiar, muito que espelha a minha idade de hoje e a forma como eu vejo a vida hoje. Por isso foi a necessidade. Eu fui para o estúdio para fazer rap pesado, que é o Defcon, que é para silenciar esse tipo de crítica. Mas sentes que ainda tens alguma coisa a provar nesse movimento? Eu não tenho a provar para o movimento, tenho a provar para mim, essencialmente. Exato. E para algumas pessoas muito próximas. Sobretudo as pessoas que eu respeito. Imagina o seguinte. Há MCs, tipo, nós todos temos os MCs que a malta gosta. Sejam próximos a nós ou não. E quando um amigo, um camba que eu respeito como MC vem e me diz uma coisa do tipo, estás a ficar leve, eu sou muito competitivo, eu pego nisso e transformo isso em combustão para mim, em combustível para mim. Foi assim que eu fui para o estúdio e fiz esse álbum assim 100% pesado, porque eu quero que quando a minha história artística acabar, digam que eu fui o melhor MC desse país. Pronto, nós vamos chegar ali. Esse ainda vai correr muita água aqui. Vai correr muita água. Agora, marido, como está a curtir a cena, né? Você gosta desse mambo, eu te conheço. Você gosta desse mambo. E aí, tipo, essa cena te motivou a fazer o Defcon. Aí pro estúdio cedo. Qual é a concepção ideológica do Defcon? Guerra. Superioridade. A quem? A todo mundo que respira rap. Essa é a concepção. Eu fui pro estúdio para mostrar que eu continuo aqui e que ninguém pode me confundir. Porque eu consigo navegar nos dois mundos, seja rap leve, rap intermédio, rap pesado. Eu consigo isso. Não é um bicho de 7 cabeças para mim, porque eu vim daí. Eu tive alquimistas, passei por um conjunto de coisas que me tornaram no que eu sou hoje. Eu consigo navegar em todos os mundos, dentro do rap de qualidade, claro. Não estou a falar navegar em trap, etc. Não, estou a falar mesmo rap. Então, mas o trap é rap, mano? Mas isso vai abrir uma outra conversa. Olha, nesse álbum eu tenho uma música que o título é Os 10 Mandamentos. É os 10 mandamentos do MC. Eu falo para mim o que eu acho que devem ser a bússola do MC. O que o MC deve, as regras pelas quais o MC deve viver. Fiz um paralelismo com a Bíblia, os 10 mandamentos. E é uma música muito interessante, que eu falo disso tudo, dos estilos, dos traps e etc. Então, quando vocês ouvirem, vão poder saber mais ou menos o que eu penso em relação a esses assuntos todos. Disseste que esse será o melhor álbum lançado este ano, de rap. Por quê? O que é que tem este álbum que te faz achar que vai ser o melhor álbum de rap na banda? Olha, o ano passado eu fiz o Mesa para Dois e fui parar no top do melhor do álbum do ano.
organizado pela Cano Cortado, sim. Joia do Ano. Big shout out já para o pessoal da Cano Cortado pelo suporte que tem dado e etc. Brada, eu falo mais com o nigga Sangue Calypso. E esse ano, a mesma energia com a qual eu fiz o Mesa para 2 foi multiplicada por 100 e fez o Defcon. Exato. Eu consigo ter uma base comparativa de tudo o que está a sair e do que vai sair. E eu sei o que eu fiz. As músicas que estão no Defcon são criativas. Se tu ouviste o Mesa para 2, há uma música lá que é muito criativa. Provavelmente não teve a devida expansão e etc. É uma música que o título é uma história, o título é Miguel. Miguel, tu a ver, assim, onde falas não sei se eu estou a fazer confusão. De um gajo que mata o colega. O colega, não sei o que assim. Aquela música é muito criativa. Aquela música dava para ter uma expansão com o devido investimento. Aquilo provavelmente seria uma música muito criativa que podia servir até de matéria de estudo sociológico por causa do pensamento apresentado aí nos elementos. E nesse álbum, a qualidade da mensagem gravita muito aí, estás a ver? Na criatividade mesmo. Os skills, as músicas de batalha são mesmo músicas de batalha, com barras de qualidade. As pessoas que participaram no álbum, a concepção gráfica do álbum, porque não é só a música, é a imagem do álbum em si. A capa foi feita pelo Sankaleya, ele foi muito criativo. Nós vamos estar a apresentar a capa oficialmente amanhã. Amanhã de manhã vai para as redes sociais na capa e vocês vão ver. Então, eu sei quem vai lançar esse ano, quem não vai lançar. Por quê? Porque nesse momento eu estou numa estrada. Uma coisa é alguém que não lançou um álbum há 3 anos, 2 anos, de repente vem lançar um álbum. Outra coisa é quem lançou ontem e atingiu o que atingiu ontem e sabe o que fazer, que é para dar um salto à frente. Gosto dessa ideia de trabalhar com Cota Sankaleya, por acaso é muito nervoso nessa cena mesmo de designer. E não só, o Cota é bem completo. Ele é completo. Assim, tipo, dia 6 vai ser lançada a cena. Mas, inicialmente, na verdade é dia 5. Né? Dia 5. Vamos lançar. A listening session vai ser dia 5, no espaço Sincrovisão, não sei se já ouviu falar. E aqui no Telatona? Não, é no Patriota. Patriota, confundo muito. O espaço do Lucani Fortunato. Sim. Vamos estar lá, a listening session, e depois vai ser uma festa. Vai ter uma after party. Então, vamos estar lá. É mesmo tipo um show de rap muito fixe. Vamos ter lá os reais camaradas e Dom Wilson. E dia 6? Dia 6 é no Bar Django, que é o sítio que o movimento melhor conhece, mas está habituado, etc. Vai ser lá, vamos estar lá a partir das 8 horas. E no final do dia vai ter um especial lá, em que um evento do DJ Pelé, né? Vai ser no final do dia e vai ser a noite especial dos reais camaradas. Eles vão estar lá a cantar, mas nós também fomos convidados para cantar lá, então vamos estar lá, aquilo vai ser um filme aquilo. Nice. Epa, people, então vocês estão convidados para a venda do meu mano aqui, Hostil, eu já não sei como é que podemos pronunciar o nome, isso dá muito trabalho. Então, epa, people, dia 5, né, na Sincrovisão, no Patriota, no espaço do Lucani Bamba, vamos lá, dar o props àquela garra no mais velho, e dia 6, no Bar Django, administração da samba, certo? Daí aí tem aí um banco Millennium, certo? Só chegar aí a referência. Mesmo você que não apoia, que não curte tanto de rap, pelo menos vai tirar tuas dúvidas, né? Vai lá comprar o CD e ouve as músicas. Porque nós também precisamos de outro público, tá? Nós não precisamos muito de rappers, precisamos de outros públicos, precisamos vender para outro público, certo? Então, se por acaso terás tempo no dia 6, sábado de manhã na samba, vai lá, dá uma passadinha, compra o CD, para ver aí, se calhar ver aí, fica uns 5 minutos a conversar com o pessoal também para interagir um pouco. Nós do rap não somos nada assim, tipo, aquilo que aparentemente as pessoas dizem, certo? Então vai lá, compra lá o CD. Mano, dando continuidade na nossa entrevista, já falamos um pouco do CD, falamos um pouco, demos uma introdução, não é Arafat? Acerca do movimento, acerca do trajeto do Mano Hostil, e que é um grande trajeto, mano. Mano, eu, sinceramente, olha, uma das coisas que eu admiro nos old school
jura, isso eu falo, eu acho que eu vou falar isso publicamente mesmo hoje. Eu quando vejo um Hostil, eu quando vejo um MCK, eu quando vejo um Kuklev, eu quando vejo um The Nexel, tipo, quando vejo os Cota cantarem, com a idade que têm, mano, não motivam-nos só a continuar a fazer rap, motivam-nos em muitas coisas, estás a ver? Em continuar, tá? Mesmo quando às vezes nos deparamos com dificuldades, estás a ver? É verdade, porque, porra, você vê um Cota, tá a continuar a dropar, e o rapper tem essa cena. Parece que as shows não crescem, parece que as shows não ficam mais velhas, tá sabendo? E aí eu quando vejo o Cook leva a dropa, eu digo, pô, Scott ainda parece uma criança, ainda tipo um puto, tá sabendo? E essa cena, a tua persistência, jura, é uma cena de respeitar. Quem não respeita esse mamo, mano, no mínimo também não tá bem, tá sabendo? No mínimo não tá bem. Uma das coisas, assim, falaste, falaste que o Defcon será o melhor álbum lançado no hip-hop angolano, nesse caso. Esse ano. Mesmo em comparação com os álbuns que os teus manos vão lançar, os teus manos da Águas Turvas. No final do dia, isso é sobre autopromoção. Isso é sobre autoconfiança. Eu não ia me sentir nem um bocado ofendido se entrasse aqui um gajo agora e dissesse, eu vou fazer o álbum do ano. É tipo, eu quando faço algo, eu vou com tudo, eu faço mesmo, tá vendo? Eu ponho sangue, suor e lágrimas. Então, em função disso, eu vou dizer que eu fiz o álbum do ano. Se vier uma outra pessoa e dizer, por exemplo, o Dom Wilson, que é das Águas Turvas também, e que tá lançar, e que vai lançar esse ano também, o IM, se um deles for numa entrevista dizer, eu fiz o álbum do ano, isso é uma competição sadia. O problema começa quando a opinião dele, ou o que ele diz, se torna ofensivo para quem ouve. Tá a ver? Por quê? Porque se eu encaro isso de forma ofensiva, eu deixo de prestar atenção na mensagem, passo a prestar atenção no mensageiro. E percebi realmente o ponto. Eu acho que isso é super normal, tá sabendo? Super normal. Mas o Osh sabe muito bem, e vais concordar comigo, que nunca se espera resultados diferentes quando aplicamos as mesmas políticas, certo? Quais são as estratégias e políticas que tu estás a aplicar para que se tornes no melhor rapper de Angola ou no melhor rapper do planeta? Tudo bem que isso é sobre autopromoção, mas a palavra foi. Então, trabalho só. É só trabalhar. Inovar sempre. Inovar nem sempre é fazer outra coisa. Sim. Você pode inovar sendo aquilo que você é. Percebes? É mesmo trabalhar mais do que os outros, porque nós, por exemplo, os rappers todos, imagina que os rappers todos vivem num condomínio, todos vivem num condomínio e não se conhecem. O que eu faço é o quê? Eu quero ser aquele gajo que todos os vizinhos conhecem, gajo que está sempre na estrada, gajo que quando passa consegue cumprimentar. Bom dia, Zé. Há muitos rappers aqui que você sabe que existem, mas que não fazem nada. Então você não pode pôr esses numa equação em que eu estou. Se você quiser falar de outros rappers na mesma frase que eu, você gasta a fazer a mesma coisa que tu. Do que eu gasto na estrada, que estão a trabalhar. E você não consegue contar muitos hoje. Você não vai contar mais de 10 rappers que desde 2020 até hoje têm feito acontecer. Por exemplo, uma coisa que me chama muita atenção é a tua forma de trabalhar mudou radicalmente. Qual é o segredo? O que é que está por detrás disso? Eu estou a investir e isso é algo que não acontece muito no rap. Se tu pares para pensar, só quem investe é que consegue ter algum nome. Porque nem sempre é sobre talento. Sim. Nem sempre é sobre talento. Às vezes você tem que investir em vídeos, você tem que investir em imagem, você tem que massificar, saber gerar engajamento a partir da tua página. Porque há rappers que têm páginas, mas que só usam as páginas para falar mal de outros rappers. Para desmerecer outros rappers só para isso. Exato. Não fazem nada além disso. Ou seja, só gerem páginas polêmicas. Mas a polêmica é uma coisa que vem e vai. Sim. Sabes? O trabalho que tu fazes vem e fica.
Se você fizer um álbum vai existir para sempre. Se você falar mal do rapper X no Facebook, as pessoas, a princípio você vai gerar algum engajamento, mas depois aquilo desaparece. Então, a minha tática é trabalhar, e é possível lançar um álbum todos os anos. Ninguém nesse país consegue me dizer que não é possível, por mais que trabalhe e que seja ocupado. Eu sou chefe de família, trabalho para uma multinacional, tenho uma vida laboral bem apertada, mas bem apertada mesmo. Sou chefe de família, tenho filhos e consigo fazer o que eu estou a fazer. Mas há quem usaria essas duas primeiras coisas que eu falei como desculpa para não fazer. Ou seja, eu agora estou ocupado, família. Não, isso não existe. Você pode fazer uma letra, em 30 minutos, 1 hora, tu consegues fechar uma letra. Em 1 hora, 2 horas, tu consegues ir para o estúdio e fazer uma música. Você tem 52 semanas no ano. Se você tirar, vamos supor, 10 fins de semana, estás a falar de 3 meses por aí, consegues fazer um álbum. Eu sou a prova disso, não é... Mas eu não aceito conversas desse gênero. Pronto, em parte isso é meio que discutível, né? É meio que discutível, mas em parte alguém pode olhar... alguém pode olhar... Tu trabalhas? Eu, bum. Nunca mais lançaste álbuns? Lanço os mambo. Então não podes se sentir ofendido por isso? Não, até não. Até eu acho que isso eu sei, tipo, é aquilo que dizem, né? Provavelmente, nesse exato momento... pode ter um rapper que está nessas circunstâncias, não está a lançar, mas está a fazer uma cena no seu cantinho. Não diz nada, mas está a fazer. Não diz se está a gravar, não diz. Isso é extremamente relativo, tá sabendo? Porque, por exemplo, o Hóstio, claro, o Hóstio, nesta equação toda da sua vida, encontra sempre um tempo, né, para poder trabalhar nas músicas, para poder gravar. Provavelmente há quem também tenha isso, mas só não faz no ritmo, estás a ver, do Hóstio, estás a ver? Então não podes pôr essas pessoas numa conversa quando o assunto for rap. Porque uma coisa é, apesar de existir a vida profissional, é possível se fazer música, rap. É possível. Isso já não é discutível. Há uns anos era discutível porque não havia estúdios, etc. Hoje, inclusive a partir do teu telefone, tu consegues ter aí podes gravar, não sei o quê. Consegues fazer música, consegues fazer tudo e mais alguma coisa. Se não tiveres dinheiro para comprar instrumentais, vais à internet, consegues baixar instrumentais. Hoje não há desculpa para isso. As pessoas não trabalham realmente por outras razões, ou porque têm medo da competição. Porque hoje, quando tu criticas muito, tu tens medo de lançar uma coisa, porque vai ser alvo das mesmas críticas. E às vezes tu não tens uma grande capacidade, mas nas redes sociais ages como se tivesses uma grande capacidade. De absorver crítica. De fazerem em si rap, e depois, quando você sabe que não, eu não estou a fazer de acordo ao padrão do mercado, isso te faz de alguma forma recuar ou não ser tão produtivo, porque você tem medo do monstro que você próprio criou. Percebes? Eu sou um gajo que já fiz muita crítica, mas eu sempre lancei. E tu dificilmente vês alguém aí falar ou maldizer um trabalho meu, por exemplo, essa música não está boa, esse gajo não rimou nada, não falou nada, não. O máximo que vão falar de mim é que vão economizar elogios. Não vão ser tipo... Porque as pessoas acham que eu sou arrogante. Não, eu não sou arrogante, eu sou autoconfiante, eu sei o que eu faço. Sim, mas nesse quesito ainda, assim, no rap deve-se perceber que o ego sempre está lá. E vai sempre. O ego sempre está lá, mas isso só vai depender como é que a gente depois canaliza, porque há quem canaliza o ego nas músicas, há quem se calhar pessoalmente não tem tanto ego assim, é uma pessoa calma, mas há quem se calhar as duas coisas, estás a ver? E isso provavelmente não caia bem. Por exemplo, se queres, por exemplo, levar dizes que o Defcon, né? O Defcon vai ser um álbum muito forte a nível nacional. Mas eu vejo que as políticas de marketing e divulgação do Defcon é tal igual como as mesmas políticas do Mesa para Dois. Como seria possível alcançar resultados diferentes ou públicos diferentes, sabendo que a política, a estratégia de marketing é a mesma?
Isso é uma pergunta interessante e faz todo sentido. Mas é importante que se perceba algo. Isso é tipo uma empresa. Isso é um business plan, né? Que você vai investindo até você chegar à condição de custo igual a rendimento. E depois disso você só sai a ganhar. Yeah. A quantidade de seguidores, de ouvintes, de fãs que eu tinha antes de lançar o EP à entrada não é a mesma que sem lançar. Exato. A quantidade de fãs depois de eu ter lançado o Mesa para Dois ainda aumentou mais. Isso depois vai se ramificando. Esse gostou da música, dá no primo, o primo gostou, blá 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 blá. Exatamente. E agora com o Defcon, a base de alcance do Defcon é muito diferente da base de alcance do Mesa para Dois. Estás a ver o que é fazer um álbum e só a partir do slogan, do título, você já conseguiu gerar um certo engajamento nas redes sociais. Nesse momento, não há rapper, sobretudo do underground, você fala Defcon e que não associa isso a mim. Ou seja, essa palavra hoje ganhou uma força, ganhou um outro tipo de significado. Percebes? De alguma forma, isso é um marketing estratégico e bem posicionado. Por quê? Porque quando a conversa vai antes da música, a conversa pode fazer com que as pessoas queiram chegar até a música, só por causa da conversa, só por causa disso. Onde é que queres chegar com a tua música, assim mesmo, de forma muito objetiva? Onde é que queres chegar com a tua música, a mensagem da tua música? Eu quero ser ouvido pelo máximo de pessoas possível. Eu quero ser reconhecido como alguém que tem uma sensibilidade lírica muito fixe. Mas acima disso tudo, eu quero ser reconhecido como um dope MC. Eu quero, quando se fala em dope MC em Angola, eu sei que tem muito gajo aí que tem grandes álbuns clássicos do rap nacional, mas muitos deles não são dope MCs. Mas o que é ser um dope MC? Um dope MC é um gajo quando está no palco, consegue conectar rápido com o público. É um gajo quando diz algo liricamente, estimula, despoleta os sentidos intelectuais de quem está a ouvir. Um gajo que saiba fazer freestyle, um gajo que saiba improvisar, um gajo que tenha uma discografia sólida, um gajo que influencie pessoas. Isso é que é ser um dope MC. Ser um dope MC não é só ter um álbum fixe. Há boa de gajos aí que tem um álbum fixe, lançaram um álbum há uns anos, mas nem todos são dope MCs. Porque muitos nem sequer sabem estar no palco. Por exemplo, eu nunca fui um MC de palcos, eu estou a ficar um MC de palcos agora. Depois do Mesa para Dois, o meu primeiro grande show sozinho foi ali no Nova Vida. Nova Vida. Aqui na África Grill. E correu fixe. Então, a partir daquele momento, eu passei a gostar de palcos a partir daí. Eu não gostava de palcos. As pessoas punham o meu nome em shows, mas eu quando fosse, olhava as condições técnicas do show em si, a qualidade, ou a ausência total de qualidade sonora, dos microfones, etc. Nunca cantava. Mas nunca cantava porque eu também nunca me propus em ser bom em palco. Agora é que eu me propus isso, estás a ver? Mas como eu, existem milhões de gajos aí que em palco são uma fraude e que nem estão a combater isso. Eu já estou nisso, porque eu sei que para ser considerado um dope MC você tem que trabalhar isso também. Eu estou a trabalhar nisso. Ultimamente, quando vou para um palco, já não esqueço letras. Não, mas a cena da Branca, eu acho que... Epa, eu não sei, né? Não é que se for constante é preocupante, mas uma vez a outra, uma Branca num show... Mas a questão não é só a Branca, é um conjunto de coisas. Você pode estar a cantar bué rápido no palco, você não está engajado, você não está a estabelecer a conexão com o público, por exemplo. Estabelecer a conexão, tipo, tu vês um gajo tipo o Kid, eu vi a ascensão do Kid desde o princípio. O Kid, quando começou a fazer rap, eu já fazia há muito tempo. O Kid, quando lançou o álbum com o Vulcão, 2x1. 2x1. Ele não era... Tipo, não era grande coisa, era mesmo só um gajo aí que fazia rap, pronto. Mas ele depois, quando começa a fazer o álbum dele sozinho, o Samurai prestou atenção no Kid através do Bahia. O Kid em palco no Bahia era fenomenal mesmo. Tipo, tu estás aí a ver um gajo que tipo trancou a cara aí, você quer cantar aquela merda toda, de repente as pessoas começaram a ter empatia por ele no palco. E depois disso as pessoas foram atrás do que ele está a falar. E nesse momento eu já tinha chamado a atenção ao Amla Sopo do Samurai.
Estás a ver? Então, essa é a importância de você ser bom no palco. Yeah. Existem N gajos aí que, liricamente, estão muito longe do Kid, mas não tem essa Presença particularidade. do palco. Sim. Você não vai lá, ninguém vai chegar a ti e vai investir 3 milhões de kwanzas, 5 milhões de kwanzas na tua carreira, quando você não sabe estar em palco. O teu maior ativo é que você escreve bué e os teus amigos dizem, porra, você escreve bué. Isso não serve para muita coisa. Isso não serve para nada. Vamos tocar também nesse ponto mesmo da escrita. Eu queria fazer uma pergunta, mas antes, porém, mas vou deixar a pergunta no ar. Uma das coisas que acho que o Óstio já ouviu falar, porque já deixa aqui um toquinho, né? Já deixa um cheirinho melhor. És muito conotado no nosso movimento como um gajo que tem um ego bem inflamado. Estás a ver? Um ego bem inflamado e às vezes quem tem crítica para tudo, para todas as obras que saem, para todas as cenas que saem, principalmente de rappers mais conhecidos, né? Vamos falar aqueles rappers que são os mais sonantes, às vezes quando lançam uma cena, ou não. Como é que você olha para isso? Qual é a tua resposta acerca deste posicionamento, sim, dessa afirmação, melhor? As pessoas, eu me deparo bem com isso. Há vários gajos que têm uma opinião sobre mim sem me conhecerem, por causa de uma narrativa falsa que circula. As pessoas dizem que eu sou arrogante. Eu não sou arrogante, sou um gajo confiante. Eu dizer que sou um dope MC à frente de um outro MC, eu não estou a ser arrogante, eu estou a ser confiante. Eu sou um gajo confiante em mim, eu sei, percebes? Agora, há quem tem espírito fraco e vai catalogar isso como sendo arrogância. Eu não sou arrogante. A arrogância tem a ver com eu falar mal de ti, da tua capacidade. Eu não estou a falar da minha capacidade, eu estou a dizer eu sou dope. Isso não é ser arrogante. Percebes? Eu também posso falar que eu não sou dope MC. Isso não é ser arrogante. Mas as pessoas, para te fazerem parecer mal, vão correr com isso. Vão levar e fulano é muito arrogante. Há N gajos. Por exemplo, o hidrogênio. As pessoas ficavam... Não, mas as pessoas ficavam furidas com ele porque ele lidava comigo. Diziam, como é que você lida com o Osho? Ele é bem arrogante. Eu disse, não, vocês falam, ele não é arrogante. Eu sou um gajo bem fixe, bro. Hidrogênio também é outro, mano. Não, mas aí é que está. Isso são pessoas que sabem de si. Não, mas eu já... Não tem a ver com arrogância. Arrogância é totalmente outra coisa. Agora, com relação às críticas dos álbuns e etc. Eu acho que há duas nuances nisso. Uma nuance é, eu, enquanto fazedor, não devia ser o gajo que faz análises dos álbuns alheios, que é para coisa. Acho também, acho que esse ponto é importante. Faz sentido isso. Mas tens uma outra nuance aqui. Tens a nuance se você não tem pessoas que façam isso. Tens a nuance que isso só é mau se você falar que o álbum do fulano não está bom. Porque se você só de rosas, para o fulano não sou um álbum, porra, esse álbum é muito forte. Nunca ninguém vai falar que você não deve fazer análise. Percebes? Vou dizer, muito obrigado. Mas se você falar, não, esse álbum não está muito fixe, aqui acho que devia ser mais ou menos assim, já é mau. Então, a questão aí não é meramente de criticar ou não. A questão aí é sobre a crítica em si, o produto crítico em si, porque a crítica não é só falar mal, também é falar bem. Quantos gajos é que você vê no Facebook é que falam bem de MCs que não fazem parte do seu ciclo, como eu faço? Eu que sou arrogante, as pessoas, por exemplo, em tempos fiz uma publicação do aluno mestre, eu não vou falar do aluno mestre, daquele rapaz aí, do Casquel. Do Casquel... Varonil, por exemplo. O Varonil, Eu fiz uma publicação a falar muito bem dele. Vi. Quem é dope, eu falo. E não tem um problema nenhum com relação a isso. Mas aqui todo mundo sabe que eu sou um gajo, um dos mais dopes dessa merda. Quando é que já viste alguém a falar de mim assim, abertamente? Eu acho que as pessoas não dizem, assim, no meu ponto de vista, Óstio, as pessoas não te dizem porque você acaba por dizer, tipo, é do tipo, confirma, se eu já digo confirma, que eu... Não era fato. Não, tipo, não, mas isso aí tu já estás a pessoalizar a coisa. O que eu digo só tem a ver comigo, mas se tu sabes e não dizes, aí você não está a ser verdadeiro contigo mesmo. Quantos gajos é que dizem, o Jay-Z diz que ele é bué forte, mas as pessoas estão sempre
a dizer Jay-Z, porra, Jay-Z é forte, não sei o quê. Percebes? Exato. A diferença é só que são espaços diferentes. As pessoas sentem, querem sentir que eu acho que as suas opiniões são importantes. Claro que são, mas não são importantes até o ponto de eu achar que sou menos bom ou mais bom por causa da opinião do fulano. Esse é o grande problema no rap angolano. Os fãs querem sentir que a opinião deles, que a tua autoestima depende da opinião deles. Ou seja, você só é dope se o fã te falar que você é dope. Agora, se você dizer que você já é dope, isso lhe faz confusão, porque ele quis ser ele. A te dizer isso para você lhe dar mais importância, mais... mas não é claro que eu dou importância aos meus fãs. Por exemplo, eles compram CDs, eles que fazem tudo. Disseste algo muito importante no princípio, que já não precisas provar. E para mim não precisas provar, por uma razão muito simples. Quem está aqui há mais de 2 décadas é porque nós não podemos exigir muita coisa, certo? Exato. Tudo bem, nós queremos ver os melhores a lançar um material, ou um single, ou um álbum, ou uma EP, correto? Isso é verdade. Mas eu, no meu ponto de vista, por tudo que você já fez, eu não posso chegar. Eu ainda tenho que olhar para mim, por exemplo. Tenho que olhar para mim. Estás a ver? Antes de eu chegar e cobrar, estás a ver, a Hostel, que já está há muito tempo e já tem alguma cena no mercado. Isso é um ponto. Isso não é se diminuir. Isso é reconhecer. Correto? Reconhece para ser reconhecido. Exatamente. Mas perderias alguma coisa se permanecesses calado e deixasses que o público dissesse alguma coisa? Assim, perderias alguma coisa? Tipo, não, vou só trabalhar, vou trabalhar e vou deixar que o público diga alguma coisa. Esse não sou eu. Esse não sou eu. Percebes? Certo. Esse não sou eu. E eu tenho que estar confortável com o que eu sou. Exato. Eu sou assim mesmo. Percebes? Sobretudo num rap que eu sei como é que funciona. Os rappers eu sei como é que são. Infelizmente, o nosso movimento é composto de rappers. Exato. Percebes? Infelizmente, sim. Eu vou estar a vender, eu e Marcial vamos estar a vender, e tu vais ver que 60% de quem virá comprar, ou menos, não, até 60% já não, porque eu tenho feito o mesmo esforço que é para sair disso, que é para não ficar muito dependente dos rappers. Por quê? Porque isso é como se fosse um sistema de permuta. Você compra o meu CD e eu compro o teu. E eu não gosto disso, porque eu só compro as coisas que eu realmente gosto, que eu realmente vou ouvir. E depois, se você fica imbuído nisso, você é obrigado a retribuir o suposto favor que te fizeram. Eu não quero sentir que a minha música quem compra a minha música está me fazendo um favor. Não é sobre isso. Eu não quero sentir isso. Eu quero sentir que você comprou um CD porque você gosta do que está lá. Não, exatamente. People, nós agora vamos levar o Mano Hostel à nossa caixa. Qual é a caixa? Mano Arafat, aqui tem uma parte do programa em que nós chamamos Fora do Buff. Sabe? Fora do buff é onde o rapper, nesse caso, eu prefiro a capela, por uma razão muito simples. Porque, mano, o público, aí tem um público, nós temos um público que não são, maioritariamente nosso público não é rapper, não é isso? Um ou outro, eu conheço muito bem, eu pelo menos analiso o número as pessoas que estão inscritas no canal. E maioritariamente não são rappers. Mas eu quero que pegas um som qualquer, uma letra qualquer, aquela letra mais dope que você curte, pelo menos uma estrofe do som. Música minha ou de um... Não, música tua mesmo, música tua. Claro, nós temos que promover o Defcon, mano. Como é? Não podemos dropar aqui mambo de ninguém. Tá bom. Então, estamos na parte do Fora do Buff. É aqui onde o MC, o rapper, mostra suas habilidades, mano. People, analisem line por line e vocês é que vão dizer nos comentários se realmente o Mano Hostel é um super dope MC, mano. Isso é uma pergunta retórica. Eu sou o super dope MC. Sempre que lanço um álbum, abro uma linha de montagem, rimas em alta voltagem, canetas em alta rodagem, fazendo chuva de obras para combater a estiagem, façam testes antidoping, meçam a dosagem, veloz do dropping, calculem a quilometragem, versos são imperdíveis como matéria escolar, minha cabeça é o maior astro do sistema solar, nunca serás ameaça, nem te reencarnes, protejo o meu perímetro, chame-me Diane, trago os 10 mandamentos, essa nova Jerusalém,
Infratores vão à forca como as bruxas desse além. Uns ficam no silêncio procurando defeitos, terminam insatisfeitos com os egos desfeitos. Eu sigo o meu trajeto nesse caminho estreito, com os olhos cerrados, tal e qual os punhos no julgamento da besta. Eu dei o meu testemunho, olheiras comprovam a minha atividade noturna. Meus votos consegui pondo MCs em urnas e unissono o povo pede as minhas vozes nas colunas. Não procurem na superfície, eu estou na águas turvas. Aqueceu, mano. O Kama Hip Hop, mano. É pra people, a avaliação é vossa, mano. Eu senti as lines, agora o people reage aí, mano. Escreve aí nos comentários, mano. Se curtiu, manda aí a tua dica. Também se não curtiu, manda a tua dica, mano. Isso é o rap, mano. Aqui a democracia funciona, diferente de Angola. Epa, mano. Estamos aqui, mano, pô, curti. Essa line é das Águas Turvas, com o elenco das Águas Turvas. Não? Pô, mas também nas Águas Turvas tava dope, mano. Pô, aquele som... aproveito já dizer que vai sair na terça-feira o novo som da Águas Turvas. Mas quem fez esse coletivo aí? Olha, sinceramente, tá muito forte. Se realmente tens a mão nisso, mano, estás de parabéns. São niggas super dopes. Não é por serem pessoas próximas, mas porra, o microfone é um grande rapper, tá vendo? O subversivo também. Para não falar do Cota Aluno Mestre. Dom Wilson. Olha, o Dom Wilson, eu não tenho muito a falar de Dom Wilson, porque ele não é só um super MC, ele é uma grande pessoa, é um gajo que eu lhe conheço de outras paradas. É excelente pessoa. É uma excelente, um gajo web fixe mesmo, um Cota fixe. A minha lhe conhecia boa time. Mano Hostil. Pô, esse mambo aqui, vai pegar pesado, mano. Não, podes falar, estás à vontade. Há algumas semanas atrás, fizeste uma publicação criticando o horrorcore que se faz hoje. Não. Ou melhor, né? Não. A criticar os horrorcores que fazem horrorcore hoje. Sim, os horrorcores. Sim. E fique claro que eu não tenho problema nenhum com o horrorcore. Eu até gosto de horrorcore. Os horrorcores. Obrigado. Os horrorcores que fazem o horrorcore hoje. O que é que realmente não gostas? E eu notei uma coisa. Não sei. Também fica já a questão. Depois podes responder. Fizeste a publicação, mas depois de alguns dias apagaste. Porque eu vi que eu estava a ser muito mal percebido e estavam a usar aquilo para instigar outras coisas. Percebes? E se há sangramento e eu tenho uma curita, eu uso a curita. Eu não gosto disso. Okay. Tipo, uma coisa é, o que ficou muito claro aí com aquilo tudo é a predisposição que algumas pessoas têm e vontade de me atacar, estás a ver? E eu não gostei de saber que de alguma forma a munição para aquilo veio das minhas mãos, estás a ver? Estou a entender. Então preferi cortar aquilo, estancar, não fiz nenhum pedido de desculpas públicos porque não achei que fazia sentido, porque começou-se a tirar aquilo dali para isso levar para outra esfera. Para uma outra esfera. Já estava a se falar de violência. E ouvi dizer, tipo, por quê? Porque esses palmos de rap você ouve sempre. As coisas vão sempre de alguma forma de chegar. Ouvi dizer, inclusive, que havia preparações para um ataque a mim, etc. Mas, porra, por causa de uma opinião que podíamos nos sentar numa mesa a conversar. Eu vi, se estão a pensar em guerra, e tipo, são pessoas que eu conheço muito bem. Que todas aquelas pessoas alguma vez já andaram comigo no meu carro, algumas já saíram comigo. Isso é triste. Eu vi assim, esses gajos querem tipo esse mamo, não, eu nem vou. Hoje com 38 anos não me interessa entrar numa merda dessa. Mas o que é que de interessa. concreto, por exemplo, se tens aqui a câmera, né? Assim, de uma forma, já que te compreenderam mal na publicação, gostaria que você esclarecesse assim, para eles, tipo, né? Porque eles se calhar perceberam mesmo mal a tua publicação. O que é que tu não curtes nos horrorcores de hoje? Tipo, eu sei que também és um dos pioneiros e conheces como é que começou essa cena. Como é que o horrorcore começou aqui. Até uma outra música dos Alquimistas, né? Uma outra. Tem lá vestígios de horrorcore. Eu comecei a fazer rap sendo horrorcore. O que é que tu não gostas, né, nos horrorcores de hoje? O que eu não gosto no horrorcore hoje são duas coisas. Uma tem a ver com
a parte criativa em si. Nós temos que há uma coisa que eu não gosto na música, sobretudo nos estilos que te obrigam a ser fiel a eles no sentido de que você tem que, inclusive, forjar personalidades, por exemplo. Imagina que no estilo gangsta, as pessoas põem na cabeça que tipo, fazer uma gangsta rap, um gangsta rap e ser verdadeiro no gangsta rap, você tem que ser bandido, por exemplo. Yeah. Eu não acho isso, porque eu acho que um cineasta, um produtor de cinema, para fazer um filme sobre bandidagem, não significa que ele seja bandido. Percebes? No final do dia, ele está a pintar uma tela com imaginação, com a criatividade. O que é que acontece hoje? Muitos dos horrorcores se sentem que são mais verdadeiros que a geração que começou o horrorcore em Angola, porque eles levam isso na extremidade, porque fazem iniciações, né? Yeah. Porque leem... Fazem viagens austral. E implementam isso de forma tipo muito extrema nas suas vidas. Então eles querem pôr na cabeça que eles são mais verdadeiros do que o horrorcore verdadeiro é esse que essa geração está a fazer agora, porque eles leem, fazem, desfazem, conversam com demônios, blá 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 blá. E eu que vi a gênese do movimento horrorcore em Angola, eu vi a gênese, ninguém me contou, eu estive próximo disso, eu vi. Yeah. Ainda esse final de semana estive com o reverendo Neblina Cerebral. Tivemos juntos desde as 19 e tal que eu lhe apanhei e estávamos a andar de carro, depois fomos para o programa dele e durante o caminho fomos conversando sobre isso mesmo. O que eu não gosto é o quê? Uma das partes que eu não gosto disso é dessa desvalorização da coisa, porque se sentem que são melhores, porque leem, porque desleem, etc. Outra coisa é que eu ouvi o horrorcore como era feito antigamente. E digo uma coisa, mas isso é só a minha opinião. Há quem, se calhar, teve naquela parte do horrorcore e não gostou e gosta dessa geração de horrorcore agora, ou do que é feito hoje em termos de horrorcore. Mas você pode dizer, sou eu. Aquelas publicações foram feitas por mim, não foi feito por outra pessoa. Foi por mim. Eu sei o que eu estou a falar. Eu disse, o horrorcore do Raftag, das Pragas, do reverendo Neblina Cerebral, etc., tinha muito mais substância. Por quê? Porque, de alguma forma, espelhava a realidade. Eles falavam de horror, mas associavam o horror à política, de alguma forma. Exato. O horror da sociedade. E dava numa coisa muito fixe. Mas, mais do que isso, você conseguia perceber a qualidade das rimas. O Raftag eu digo de boca aberta. O Raftag nunca teve, para mim, um grande flow. Nunca teve. Yeah. Mas naquela altura, estamos a falar de 2003, 2004, quando o movimento horrorcore aliado estava em alta, ninguém pensava em flow e todo mundo sabia que aquele gajo era fudido. Fudido de fudido mesmo. Sim. Era um excelente MC. Um gajo que, numa era em que que os rappers underground só podiam falar de política, tu tinhas um gajo como o Raftag a chocar contra tudo e todos, a misturar o horror, o terror, a política. E aquilo dava numa coisa fodida. Há músicas que estão no Xing que até hoje mereciam ser estudadas. Tipo a música Dor, por exemplo, Redenção. São coisas que você não pode desmerecer. Você não pode desmerecer, mas tu vês gajos que ontem ovacionavam uma pessoa, queriam estar próximo a uma pessoa, hoje vão falar mal daquela pessoa. Achas que falta humildade nos horrorcores de hoje? Eu acho que mais do que faltar humildade, faltam outros tantos princípios que têm a ver com caráter que falta, mas eu não estou aqui a generalizar nada. Exato. Até nem quero, a perceber até nem quero que essa entrevista seja mais um combustível para ser usado como motivo para celeumas, guerrinhas, intrigas. Não quero isso, sério, não estou interessado nisso, porque se estivesse interessado nisso a minha postura seria totalmente diferente. Eu não estou interessado nisso.
ouvi dizer que provavelmente vão atacar, vão atacar, ataquem, eu também sei quem eu sou. Quem vai te atacar então? Não sei, só ouvi. E nem quero mencionar nome de ninguém aqui. Não quero mencionar nome de ninguém aqui, que é para não sentirem... Não, eu só estou a falar em respeito à entrevista que tu estás a fazer. Mas sempre existiu essa guerra entre o horrorcore e o underground? Nunca existiu guerra nenhuma. As pessoas querem forçar esse pensamento de que são marginalizados, de que não são encontrados, não são respeitados, etc. Isso não existe. Quando o movimento horrorcore começou, o Raf Tiger era detentor de um poder muito grande dentro do rap angolano, só rivalizava com MC K. Exato. Percebes? Yeah. Só rivalizava com MC K. O horrorcore era muito respeitado naquela altura. O que acontece hoje é o quê? É que muitas das vezes você está a levar uma bandeira, que é a bandeira do horrorcore, mas você não está a justificar bem o respeito que você quer. Você quer ser respeitado, ok, mas você não vai ser respeitado. Estando no Facebook, a falar mal de todo mundo, a falar mal dos fãs do fulano que faz música revolucionária ou que é mais aceite. Não, você tem que trabalhar com os fãs dele, passando a consumir a tua música. O que esse pessoal faz é contraproducente, nas palavras do gangsta. Eles ficam muito tempo a chamar todo mundo de burros. Mas eles querem ser ouvidos por aqueles burros. A solução não é você lhes chamar de burro, é você lhes apresentar um material que tenha qualidade. E eles naturalmente vão gostar da tua cena. Não é desmerecendo, falando, se eu não me gostam é porque a culpa está neles, eles é que são burros. Não. Mas você acha que um dope MC, um verdadeiro rapper MC, ou um rapper nesse caso, desculpa, tem necessariamente ter uma caneta muito complexa que ninguém lhe percebe, mas não, esse é o mau, esse não, é o terrível? Absolutamente não. Isso pronto, inclusive eu quando comecei a fazer rap, eu tinha uma escrita muito fechada, percebes? Por quê? Porque de alguma forma paira sobre a nossa cabeça o facto de que se eu usar termos mais incomuns, significa que eu sou mais inteligente, que o meu léxico é mais abrangente, porque eu... Só que tem uma coisa, estás a ver? O facto de tu usares terminologia inacessível não significa taxativamente que você está a ser inteligente ou que estás a rimar com elevação. Por quê? Porque no final do dia, até as palavras mais incomuns que tu usas, o objetivo é que passem um sentido, né? Que passem uma ideia, um conceito. E esse conceito, se estiver bem construído, vai ser absorvido. Qualquer pessoa vai perceber. Percebes? Pode levar um tempo, mas vai perceber. Exato. Agora, se tu estás a fazer mal isso e você não está a ser percebido, e você achar que você não está a ser percebido, única, exclusivamente, a culpa está do outro lado, nunca está do teu lado, aí você está cometendo um erro. Porque você pode não estar a comunicar bem. E música é comunicação. As pessoas só vão te respeitar liricamente se tiverem a entender minimamente. Se eu não tiver a entender, se você tiver a falar, vamos lá supor, se você é um médico e você foi falar sobre... Foi na NASA, né, nos cientistas espaciais, astrólogos e etc. Você for médico lá, você for lá dar uma palestra, se você tiver a usar termos essencialmente técnicos, ninguém vai te perceber. Sim, ninguém. Mas você não pode sentir que naquela sala onde você está a dar palestra, você é o mais inteligente aí. São esferas de domínios diferentes. Você percebe disso? Ok. Yeah. Agora, como é que você faz com que... Como é que você sintetiza o teu conhecimento para ser perceptível para o gajo que você quer que te ouça? Aí é que está o truque. Muitos, ao invés de se aperceberem disso, sabe o que fazem? Vão no Facebook e dizem, porra, vocês que ouvem fulano, vocês são uns burros, porque o meu rap é que é mais inteligente, é que tem mais elevação. Hoje, para mim, é um mambo estúpido. Não faz sentido para mim. Para mim não faz. Em algumas cabeças pode fazer sentido, mas na minha não faz. E depois o que é que esse pessoal se faz? Eles depois passam a invejar as pessoas que estão a ter algum sucesso. E vão inclusive te chamar de vendido a mim. Me dizem que eu estou leve, etc. Porra, eu nem sou conhecido. Mas dizem, por eu estar a atingir alguma coisa, a conversa inclusive é essa, de que eu estou... que o meu rap é muito leve, por isso é que eu... Mas que eu tens algum problema com Lord Bush?
Não tem problema absolutamente nenhum com o Lord Bush. Não tem problema nenhum com o Lord Bush. Lord Bush é um dread, posso dizer que é meu puto, sou muito mais velho dele. Meu dread, ou seja, eu ainda lhe acho como dread porque vejo o que ele escreve aí no Facebook. Para mim é tudo brincadeira de eu e ele, porque eu acho que quando nós nos encontramos cara a cara, nós vamos conversar. Exato. Sabes? Eu vou lhe dar a mão, não sei, se eu é que lhe encontrar numa banda, eu vou chegar, vou lhe dar a mão, como é que é, meu puto, andas muito malandro. Se for o inverso, ou ele vai vir me comentar, se ele passar por mim, eu vou entender, não, ele não quer falar, mas para mim, eu vou perceber, mas até lá não tem um problema nenhum com o Lord Bush, absolutamente nenhum. Mano, eu acho que só antigamente é que tinha muita confusão no rap, sabe? Muita confusão mesmo no rap. Oh, Arafat, por favor. Nós estamos a falar com o ancião do rap. Estamos a falar com o ancião do rap. Um dope MC é melhor, eu não gosto e nós temos que explorar, estás a ver as cenas que existem, temos que explorar e dar-lhe uma entrevista, não é? À mercê da sua grandeza, estás a ver? Então nós estamos aqui a falar de um dope MC, de um gajo que tem uma estrada, mano, já long time, mano, estás a ver? Então é necessário ter respeito. Quanto a esse quesito, eu acho que... a minha câmera é qual, Arafat? Mano, eu acho que é bué desnecessário chegarmos aonde estamos a tentar chegar. Porque no final de tudo, nós estamos no movimento underground, ninguém nos conhece. Estás a ver? Não estamos a lucrar com isso. Antes pelo contrário, estamos a gastar. Estamos a gastar, estamos a nos matar, estamos a perder muito tempo. E, sinceramente, isso é um dos motivos que está a matar o underground, que está a matar o rapper alternativo cá na banda. Porque já somos alternativos e ainda nem somos unidos. Estás a ver? Obrigado, mano. Então, bro, vamos evitar esse mambo. Se tem uma cena, conversem como homens. Mais do que criar intriga, mais vale criar paz, estás a ver? Mais vale reinar paz, estás a ver? É o mais importante aqui. Agora, bater de frente, chocar com alguma coisa que não dá lucro, mano. Eu gosto da cena desse pessoal. Inclusive, vou falar, por exemplo, o Lord Bush. Eu, em tempos, fiz uma publicação sobre uma música dele, a da Props, etc., que chamou a atenção de outro pessoal. E viram no Move, por exemplo, o Kukleva veio no Move, o Lucani veio no Move, eles têm um programa. E pediram para estar a falar de um gajo, manda-me as músicas dele que é para tocar. Eu fui falar com o Brada, no mesmo instante, como manda aí os 2 sons, esse pessoal pediu, que é para passar, estás a ver? Então, eu estou a usar a minha influência. Para de alguma forma... Sim, dá visibilidade. Exatamente. Como é que, de repente, você pega nisso tudo e põe no lixo? Isso não significa nada. Acho que esse bambu foi um coxmalaique de ver. Eu não tenho nada contra ti, mano. Absolutamente nada. Você não pode tentar transformar esse mambo numa coisa eu não te gosto. Vamos esquecer esse mambo. Acho que pelo menos a mensagem ficou. A mensagem ficou. Olha, uma das coisas que gosto muito em ti nesses últimos tempos é que estás a saber... Estás a conseguir melhor vender o teu produto. Isso é um facto. Estás a conseguir vender o teu produto. Por que os undergrounds têm essa dificuldade de vender o produto? Vender a sua música. Vender ele mesmo também. Aí quando me falo ele mesmo, a imagem. Por quê? Por quê? Porque uma das coisas que... Um gajo que lê o bué. Por quê? Porque muitos, para chamar a atenção de outros, têm de falar mal de algumas pessoas. Percebes? Mas é um falar mal discriminado. Vamos lá supor, você acorda, ofende o fulano, etc. Nós temos gajos aí no Facebook que você não sabe nada sobre essas pessoas, mas que passam a vida a ofender todo mundo. Percebes? Tem pessoas que passam a vida a falar mal de todo mundo. Uma coisa, eu faço críticas. As minhas críticas têm substância. Por isso é que eu, apesar de criticar as pessoas não deixam de falar, essas pessoas não deixam de falar comigo. Porque eu não sou injusto. E quando fazem boas coisas, eu também digo, anda mambo. Percebes? Quando a tua crítica é inclinada, se baseia simplesmente no desmerecimento, no afrontamento, na ridicularização. Exato. Quando são soberbas, quando eu sou a soberba a falar.
você passa a ter inimigos. E vai chegar um momento da tua vida, você vai precisar de bater a porta de algumas pessoas que é para escoar o teu produto. Não tem como. E você vai olhar... É inevitável. O teu ego já queimou boi de pontes. Você olha, já não tem um ponto que é para ir do outro lado. Você queimou aqui boi de pontes. E depois ficam estagnados num sítio. Porque nesse mambo de rap, de alguma forma você tem que ser estratégico. Você não tem todos os meios para fazer com que a tua música seja ouvida. Você não tem todos os meios. Há uns anos eu diria assim, eu vou falar que essa é a minha versão antiga a falar. Sim. Safoda, eu faço rap, se gostarem do meu mambo, gostaram, se não gostaram, não gostaram, sou real nigga. Não faz sentido em qualquer parte do mundo. Não, se você não for estratégico, se você não tiver pensamentos estratégicos, você não vai fazer nada. Depois, a tua música fica estagnada, você acha que você é mais inteligente, mais dope, mas você não tem o respeito de ninguém. Como é que tu olhas para o movimento atualmente? Estou a falar dos new school, tanto aqueles que fazem trap, tanto aqueles que fazem boom bap. Qual é o teu ponto de vista? Qual é a tua visão? Tem alguns fichos. Eu não ouço os que fazem trap. Por quê? Esse radicalismo, sabendo que és um old school e podes passar experiência. Eles não dão procura de experiência. Porque eles acham que eles já sabem tudo. Eles não dão procura de experiência. Eu acho o inverso. Não, eles não entraram. Há uma coisa que tu tens que ter em mente. A tua porta de entrada numa arte vai ser sempre a tua porta de entrada. Você pode eventualmente mudar. Existem casos assim. Você entrou e etc. E não, esse mambo aí é mais inteligente, é mais interessante, vou fazer aquilo. Hoje você já entra no rap. Esses putos já entram no rap com uma ideia pré-concebida. Exato. Eu vou entrar, vou suegar, vou ficar famoso, vou ter boi de gajas, vou ter um bom Instagram, vou ter X, Y, Z. Esse pessoal não está interessado nem sequer em saber sobre rap. Eu, quando entrei no rap, não havia internet. Você tinha que saber sobre rap de forma muito autodidata. Hoje, você consegue saber, inclusive, sobre bioquímica. A partir de agora, do telefone, liga, bioquímica. As bases são essas, etc. Você consegue... Hoje, se você vai ter um debate com um bioquímico no final do dia, a partir de agora você consegue chegar no debate que é às 20 horas, a partir de agora que são 14 horas, se você começar a ler, chegar às 20 horas e não falar cobras e lagartos quando abrires a boca. De pelo menos aprender as bases. Hoje há informação, esse pessoal não está interessado nisso. Esse pessoal está noutra frequência mesmo. Mas em parte, se calhar, não achas porque os old school os abandonaram? Mas isso é música. Você não precisa de ser carregado ao colo, nem ao peito por ninguém. Não, porque se calhar estava do tipo que eles sentiram-se isolados. Não sentiram-se abraçados pelos mais velhos. Eles decidiram, então nós vamos fazer a nossa cena. Não, isso não funciona assim. Olha, essa narrativa é uma narrativa muito ridícula, que eu ouço só ao longo do tempo, porque os fulanos não foram abandonados. Mas isso faz algum sentido. Porra, tu gostas de rap, você entra no rap, você quer saber as bases daquilo. Você, quando entra numa casa, você não vai logo sentar. Você olha, você precisa de autorização para sentar. Esse pessoal entra no rap e já vai sentar. Eles é que têm que se interessar para saber o que é que eles estão a fazer. Esse pessoal não percebe de discografia, não percebe de nada, não percebe de essência, não percebe de nada. Eles não fazem questão disso. E é uma coisa muito normal esse fenômeno. Não é só aqui em Angola. Esse fenômeno é universal. Nos Estados Unidos, os putos estão a fazer música agora. Não querem saber de porcaria nenhuma. Achas que não poderias aprender alguma coisa com os old school, com os new school? Principalmente os miúdos do trap? Coisas relacionadas a quê? Qualquer coisa. Não, se você estiver a falar de vida no geral, eu posso aprender vida no geral com qualquer pessoa. Não, vida não. Se tipo, você estiver a falar sobre arte... Estou a falar, sim, a arte dele, tipo, como ele trabalha, por exemplo. Como ele trabalha para poder divulgar a sua música ou para fazer chegar o seu produto. Aí estamos a falar de marketing. Estamos a falar de arte. Sim, é isso que eu estou a dizer. Tipo, não podes aprender com eles? Eu posso aprender sobre marketing com qualquer pessoa. Inclusive, se for com uma pessoa que também faz... melhor ainda, porque vai falar com mais propriedade. E mesmo porque sobre concepção? Não, concepção não tenho nada para aprender com um puto que começou a fazer rap há uns 5 anos, desculpa, não tem. Não sinto que faltam elementos na minha arte hoje que eu vou à busca de um gajo começar a fazer rap agora. Não acho. Não acho. Porque está tudo aí à minha frente hoje. Por isso mesmo que eu olhei para o Defcon e eu me perguntei, se o Osteo quer atingir outros públicos, por que razão não trazer uma sonoridade dentro do rap, mas ainda assim diferente daquela que ela habituou, né? o seu público.
Onde é que fica? Eu esperava, por exemplo, que o Osto trouxesse, por exemplo, alguma sonoridade diferente. Primeiro, não só porque queres atingir um outro público. Siddhartha, você não está à procura de uma sonoridade diferente. Você quer uma sonoridade que se aproxime o máximo das novas tendências. Seria errado? Para mim seria. Porque eu sempre me assumi como um conservador. Para mim seria. Eu não estou interessado nisso. Não estou nesses beats aí que... Se você parar para pensar, eles já nem estão a rapar, eles estão a falar. Se você for ouvir Lil Baby, etc., essa nova vaga, eles não rapam na música. O meu negócio... Eu sou rapper, logo, o meu negócio é rap. Eu tenho que rapar. Exato. Não, agora, por exemplo, eu estou a entender perfeitamente. Sabe o que eu quero trazer aqui? Nesse exato momento, eu entendo o conservadorismo. Eu já falei isso com o Arafat. Arafat também tem um ponto de vista dele. Falo sempre com o Arafat porque o Arafat entende sobre isso. Ele também tem um ponto de vista diferente. Ele, se fazer uma pergunta, vai ser... assim, eu entendo essa cena do conservadorismo. Eu também sou do conservadorismo. Eu gosto do boom bap. Sabe? Mas só que eu já não estou no radicalismo. Não que eu venha fazer, porque eu acho que não vou conseguir tal igual como os putos fazem. Então não me aventuro. Mas a questão é... Às vezes não é uma questão só de arte em si. Não é só uma questão de arte. Porque nós temos a habilidade de fazer alguma música, quer no trap, no drill. Temos, conseguimos. Sabe? Claro que se calhar não vai soar bem como os Paulelson, não sei o quê. Mas nós conseguimos. Certo? Vamos pegar o beat e vamos fazer lá alguma coisa. Correto? Porque na realidade, para mim, o beat não define nada. O trap não define o wack, o bom MC. Não, para mim, eu tenho essa visão. Mas o que eu trago aqui é o quê? Por exemplo, o Ostio quer alcançar um outro público. Quer trazer outras pessoas a ouvirem o Tomambo. É muito normal pegares um Paulelson para vir fazer cor do teu som. Isso não é porque... Tu já sabes que ele só vai... o teu objetivo é só o público dele. A palavra-chave do que tu disseste, acho que disseste há uns 20 segundos atrás. Você disse, o Ostio quer fazer com que o mambo dele seja ouvido. Sim, para outros públicos, não para o teu público. Exato. Disseste isso. Tu achas que é impossível eu ser ouvido com o meu formato? Não, tu não achas que não é impossível, nada é impossível. Tu não achas que a partir do momento em que eu tenho realmente que fazer essa mutação, exato, eu já estou a perder propriedades? Não, sabe o que eu estou a dizer? Dentro mesmo do boom bap, né? Porque eu sei que no Defcon também tem uns instrumentais mais soft, né? Porque tem umas músicas com umas mensagens mais calmas, certo? Eu estou a falar nesse sentido, tipo, né? Dentro do boom bap, não necessariamente um trap, mas ter uma voz, né, de um trapper para fazer o coro, porque eles dominam, por exemplo, bem o canto. Eles dominam o canto, eles têm essa capacidade, porque o trap em si é muito melódico. Então eles têm essa capacidade de dominar o canto. Seria errado, de certa forma, você chamar alguém do trap conhecido para a tua música, porque se o Ostio canta, por exemplo, com o Paulelson, um exemplo, querendo ou não, o público do Paulelson vai ouvir o Ostio. Isso não seria bom, de certa forma, em termos de... Não, claro. É nesse sentido que eu estou a tentar fazer. Tu ouviste, no Mais Operadores tem o Young Double. O Young Double, estás a ver? Isso seria bom. Não estou a dizer mudar para o trap necessariamente lhe chamar, não. Seria bom desde que eu, na concepção do meu álbum, achasse que o contributo dele seria válido, seria uma mais-valia. Okay. O Young Double não foi convidado com o objetivo de eu chegar até o público dele, não. Yeah. Young Double foi convidado no intuito de eu saber que ele traria uma mais-valia para aquela música. Okay. Porque se tu analisares, o título daquela música é Chefe de Família. Chefe de Família, sim. O Young Double tem um álbum cujo título é Pai dos Homens. Yeah. E já começas a ver que é um gajo que tem alguma orientação ao quesito família. Exato. Se tu fores ouvir, ver a forma como ele abordou, como ele fala sobre as questões familiares, como ele fala sobre os filhos dele, as histórias que ele vai contando pelas redes sociais, aquilo aliando ao facto dele ser um dope MC, eu acho Young Double um dope MC. Yeah. Acho que esse gajo nessa música seria uma mais-valia. Falei com o Dredd disse na boa, porque eu sou dos gajos que
que viu aquele rapaz a ascender. Eu sempre que me encontrasse num show, naquela altura, há bom tempo, estamos a falar tipo há uns não sei quantos anos atrás, quando ele não era famoso, não era ninguém, mas eu já tinha ouvido, ele dizia sempre, meu puto, continua. Você é um gajo fodido, você é um gajo fodido. E ele foi galgando, então hoje ele sempre soube que eu sempre lhe dei uma garra. Então quando eu fui falar com ele como é preciso, ele disse, na boa. O nosso movimento hip-hop é muito centralizado, estás a ver? Para ti, no teu ponto de vista, isso mesmo é... Eu quero ouvir o teu ponto de vista. O que é que deveríamos fazer para descentralizar isso? Olha, não há muito a ser feito. Não há muito a ser feito. Cada região tem que... Em economia diz cluster, né? Tipo cluster. Tipo, cada região tem que se potencializar. Tem que se potencializar mesmo. Tipo, o rap malangino, o rap que é feito em Malange tem que crescer lá. E de lá eles vão espalhar os tentáculos, as outras províncias vão ter interesse no que é feito lá. Isso não é uma coisa que se força, ninguém pode me obrigar e eu nem quero saber de tipo desenvolver, não vou dizer que não quero saber, que é para não ser mal percebido, eu não vou alocar recursos para fazer com que o rap, quando o Cubango desenvolva. Mas não podes fazer, não podes, por exemplo, eu gostava, honestamente, que dessa vez pelo menos uma província, o Defcon tinhas que lançar só numa província o Defcon. No mês para 2 nós quase que íamos para Benguela, tudo preparado, e ficaríamos lá para dar dois shows, mas depois houve um entrave com relação à parte laboral, não deu para sair, e pronto. Mas a questão é, fisicamente a moto não vai, sim. Mas o que não significa que as músicas não vão, percebes? As músicas vão, as músicas são consumidas, a gente faz vendas digitais, inclusive, pelo WhatsApp. Os álbuns estão na Soba Store. Na Soba Store tu podes fazer compras a partir de qualquer parte da Angola. Então, a música vai. Mas é claro que é muito importante que as outras províncias tenham circuitos, tenham movimentos. Porque isso vai fazer com que nós todos passemos a ver dinheiro. Imagina que eu lancei um álbum, né? Defcon. Se eu conseguir ir para cada uma dessas províncias e conseguir vender 100 cópias, estamos a falar de um número muito baixo, 100 cópias, nas 18 províncias, a 200 mil kwanzas, a 100 mil kwanzas, estamos a falar de 200 mil kwanzas por província. 200 vezes 18, estamos a falar de 3 milhões e 600. Estamos a falar de 3 milhões e 600. Acho que isso já é algum dinheiro. Chega que é para tu justificares na tua esposa onde é que tu tens perdido o tempo. Não, de facto. Então, não é que eu seja contra o desenvolvimento do rap nas outras províncias, mas eu sou a favor de que eles é que têm mesmo que desenvolver. Eles nas outras províncias é que têm mesmo que desenvolver. Eles têm que se organizar mais, porque nem aqui em Luanda o rap está tão desenvolvido. Nós temos muita gente a fazer rap, ok? Ou pelo menos temos muitos MCs de Facebook. No Facebook somos 10 mil MCs. Por ano saem menos de 10 álbuns. Eu acho que, em parte sim. Mas há N fatores a considerar. Ainda nesse ponto, tu achas que o nosso hip-hop, o nosso movimento hip-hop, o hip-hop angolano, tem características próprias, no teu ponto de vista? Eu acho que tem. Eu acho que já tem. Consegues, de certa forma, achas que se alguém ouvir o teu álbum e não conhecer de onde é a origem do Hóstio, conseguirá dizer que este é angolano a partir da tua sonoridade? 100%. Eu não me pareço em nada com os moçambicanos, em nada com os brasileiros e em nada com os portugueses. Eu sou mesmo rap angolano, mas não afino, tipo... Não, porque nós temos a falsa impressão, e eu vejo isso em muitos rappers, não sei se vais discordar de mim, que pegam muito o sotaque tuga para levar para as suas tracks. Eu não sei se isso é o neocolonialismo, se é o que é que se passa. Você quer parecer coisa inteligente, que é bem afinado, bem refinado e tal, mas eu acho isso, esse mano para mim não colhe, eu não gosto disso. Irrita-me até ver um gajo que está a conversar comigo, está a falar birra, depois está a falar cerveja no microfone, está a falar cerveja, quer beber. Nigga, what up?
Eu não gosto disso. Epa, que tenho mais algumas questões antes de eu entrar nas últimas, penúltimas, né? Que tipo de estratégias e política você acha que o Ministério, juntamente com as outras entidades, devem criar para termos aqui uma indústria de música, no teu ponto de vista? É uma pergunta meio que complicada, mas tenho que fazer mesmo para ouvir o teu ponto. Epa, o que esses gajos... E é propositado, vou dizer, esses gajos... Yeah. São mesmo uns gajos. São gajos. São uns incompetentes, não fazem nada. Realmente. Mas o que eu acho que deviam fazer, né, era se encarar o rap, ou o pessoal que faz rap, como músicos também. Porque nós ainda condenamos a ser simplesmente vistos como os rappers. Nós somos músicos também, como todo e qualquer... Só que são músicos que fazem rap. Do mesmo jeito que existem músicos que fazem samba. Para aí fora. Então, o ponto número 1 seria o respeito, porque se houvesse respeito por essa arte, nós não teríamos um canal de Kuduro. O rap existe há não sei quanto tempo, tem dado vários contributos à sociedade, e ainda assim o respeito é dado aos kuduristas. Ou seja, nota-se claramente que há aí um projeto de Estado nisso, que há um projeto que da marginalização da música rap em detrimento de outros estilos. Por quê? Por causa do caráter contestatário da música rap em si. Então eu acho que isso tinha que acabar, tinha que se encarar isso. E por outra, tem realmente que se criar uma carteira de artista que faça sentido. Sim. Para que não passemos a ver no final das suas vidas gajos que fizeram vários sucessos a mendigarem e a não terem nada para viver. É um caminho muito grande, muita coisa tem de ser feita aqui. Temos que parar com autocensura. As pessoas têm que parar de sentir que se alguém vai à rádio e fez uma música política, é um gajo que está contra o partido. Não, ele só está a se expressar. Quando tu não deixas sequer que essa pessoa seja ouvida, essa pessoa acumula frustração. Estás a ver? E é preciso que se esvazie essa bolha que vai se erguendo. E há muita coisa que a ser feita, mas tudo parte do princípio, tem que se despolitizar a arte. O ponto número 1 é isso. Se fizer isso, até por meus próprios, a mão invisível que existe vai fazer com que nós caminhemos no sítio certo e as coisas fluam. Só isso. A arte, a música tem que ser despolitizada. Tem que andar por meios próprios, por mãos próprias. Só isso. Mano, como é que tu, assim já em remate final, estamos aí, o mano aí já está bem mal comigo. Fizemos quanto tempo? Quantas horas? 2. Como é que tu olhas para o nosso movimento underground, para o underground? Será que ainda estamos em altura de sairmos do underground e tivermos alguém no mainstream para dar aquela força que antigamente, por exemplo, o Kid e o Kappa davam na altura, quando é possível ainda existir alguém que saia do underground? Isso, brother, isso é uma coisa que vai ter sempre. Daqui a pouco vai sair novamente um artista, provavelmente já não será, duvido que seja dessa minha geração, mas daqui a pouco vais ter um outro artista a explodir. O que é que tu gostas no movimento underground? O que é que tu não gostas? Eu não gosto da falta de educação dos MCs. No underground? Eles não têm educação. Como? O que é educação? Eu quero entender. Falta de educação em que aspecto, concretamente? São gajos bem mal educados, são gajos muito mal encarados, são gajos que levam tudo. Gajo pode não saber, mas supor, tu estás com a tua esposa, com a tua família numa banda, o rapper underground chega, e são coisas que eu já vivi. E agem e falam contigo como que estivessem dentro do estúdio. Podem inclusive usar expressões, ofensas. Eu, por exemplo, eu não digo disparates à frente dos meus filhos. Mas os rappers não sabem fazer essa dicotomia. Eu tenho um filho de 17 anos, mais alto que eu, mais alto que ele. É um homem já, estás a ver? Então, quando tu te vês numa situação assim, eu amo bem like, a falta de educação, a capacidade de criar problemas do nada, a capacidade de ter rancor, de
de ser fofoqueiro, de ser falso. Essas são as coisas que eu detesto no rap. Acha que os underground são muito falsos? Demais. A inveja que existe. Esse mambo não dá dinheiro, mas é o âmbito da minha vida que eu experienciei os níveis mais altos de inveja na minha vida. Nem na minha vida laboral eu experienciei tanta inveja como eu experiencio dentro do rap. Pessoa que está contigo, basta ver que você está a marcar alguns passos. Eu perdi boi de bradas por causa desse mambo de rap. Não estou a falar tipo que perdi, já não falo com essas pessoas, não. Ainda continuo a falar com essas pessoas, mas já deram muitos passos em falso que fazem ver que se calhar nunca foram amigos. Porque se conseguiram mudar por causa de uma coisa tão pequena como esse mambo de rap, que não nos dá dinheiro, não dá absolutamente nada. Então, gajo, essas são as partes negativas desse mambo para mim. A capacidade das pessoas mudarem mesmo por causa disso, de serem mal educados, de serem falsos, de serem invejosos, de serem conspiradores, estás a ver? Isso é tudo coisa muito má e você, para sobreviver dentro de um ambiente assim, você tem duas opções. Ou você se torna assim, ou você se afasta. Porque a única forma de você sobreviver num ambiente assim é você ser exatamente assim. Estás a ver? É você ser assim. A outra é mesmo você se afastar. Tens a noção do teu público? Tenho alguma noção. Já não vou dizer que eu hoje não me sinto, pelo menos no rap underground, que eu não sou um gajo conhecido. Eu sou um gajo conhecido. Sou um gajo muito conhecido. Mas imagine que tu divulgas, né? Divulgas. Epá, vou dar show no dia X. E tem uma observação. Nenhum rapper deve aparecer. Consegues encher a casa? Acho que consigo. É claro que depende da casa em si. Mas um espaço tipo do Pelé, consigo. Quando demos um mambo ali no grill, estava cheio. Fomos os primeiros gajos a cobrar o preço que cobramos ali. De 2 pau. 2.000. E o espaço estava cheio. E tinha muito pessoal que não estava ligado ao rap. Por quê? Porque eu consigo engajar. Eu acho que eu tenho usado muito bem as minhas redes sociais. Porque eu faço textos e etc. que muitas vezes estão fora do âmbito do rap. E que de alguma forma faz com que as pessoas tenham algum interesse pela minha música a partir daí. Que queiram me conhecer. Essa coisa toda. Então eu acho que sim. Eu acho que uma salazinha eu consigo, não vou dizer tipo lotar, mas consigo ter um espaço minimamente organizado. Por quê? Porque um gajo está mesmo a fazer isso de espírito e alma. Tipo, fomos os primeiros a cobrar aí 2.000 kwanzas. O rap em si, os rappers, só para teres noção, muitos rappers disseram: brada, estás a fazer 2.000 kwanzas, esse mambo vai estar vazio. Aqui o show tem que ser 500 ou 1.000 kwanzas. E eu, não é por arrogância, por saber o meu valor. Percebes? Eu disse, eu não vou sair de casa. E vou vir sentar aqui, dar música ao vivo, por 500 ou por 1.000 kwanzas. Não está certo isso, não vou fazer isso. Última pergunta em forma de remate final para fecharmos. Acho que em 2016, se eu não estou em erro, mandaste um bife no MCK, mandaste uma line no Flagelo e mandaste uma line no Sanguinário. Como é que está essa cena, mano? Se arrependes de ter feito aquele bife ou nem por isso? Me arrependo. Por quê? Me arrependo por quê? Porque, olha, não foi uma experiência boa. Não vou falar por causa das músicas em si, só. Vou falar, tipo, porque não é bom estar em bife, percebes? E eu, ao longo da minha vida artística, eu tive muitos bifes. Exato. Bifes de cima da música. Yeah. E não é uma atmosfera boa. Então ficas muito negro, emocionalmente muito dark, muito negro. Não é uma coisa boa. E eu me arrependo, porque quando tu estás magoado, tu só queres magoar. Tu não medes esforços para isso. Sabes? E eu estava naquele espírito. Envolvi pessoas que não devia ter envolvido. E uma das coisas das quais eu mais me arrependo nesse processo todo foi de ter envolvido o MCK nisso. Eu fiz
eu voltei a lidar com MCK esse ano. Ontem não, no sábado. No sábado, estavas no programa dele. No programa dele e eu sei que os danos foram causados, nunca vão ser reparados, de fato. Mas agradeço a maturidade dele para saber gerir isso. Isso eu é facto. Mandei-lhe uma mensagem, anos depois, a me desculpar pelo que eu tinha feito. Porque eu sou homem, eu sei quando é que eu falho, quando é que não falho. Mandei-lhe uma mensagem, etc. Me desculpei. E gostaria muito que de alguma forma os danos que eu lhe causei sumissem definitivamente, porque eu não devia ter lhe envolvido, mas como eu disse, quando você está magoado, você só está magoar. Exato. Sabes? E não foi uma coisa boa. O mesmo para o pessoal, o Sanguinário Inamoto, não foi um momento bom. Eu já conheci aqueles brothers há muito tempo. Eles frequentavam a minha casa, nós fizemos música juntos. E aquele momento foi um momento péssimo, que era sobre se magoar, tá vendo? E não é uma coisa boa, porque depois a música é para sempre. Isso é uma coisa que nunca vai desaparecer, está aí. Percebes? É uma coisa que vai existir para sempre. Por isso é que eu vejo hoje esses rapazes aí que querem tipo guerra e etc. Eu sei isso, eu hoje tenho experiência disso. Não me interessa, eu não quero desprender energia cerebral nisso. O flagelo foi também só uma vítima colateral dessa situação. Por quê? Porque tu... É aquilo que se diz, o amigo do meu inimigo é meu inimigo. E eu vivia segundo essas regras naquela altura. Eu acho que alguém me disse o que é que o bife que o Sanguinário mandou. Foi gravado na casa do Flagelo. O Flagelo é que captou. Então, na minha cabeça é: você não pode estar gravando um gajo que está me ofender, um gajo que está contra mim. Mas hoje tem certeza que foi gravado lá? Eu parei. O dano já está feito, já não interessa em nada. Percebes? Por quê? Porque a minha relação com os gêmeos, o Sanguinário Inamoto, é muito boa. Eles têm apoiado muito o Defcon, tem... Do que eu posso usar deles, da plataforma deles, eles têm dado isso com, tipo... E dão mesmo de coração, tá? Malta conversa, etc. Então, eu sinto, que foi uma coisa que aconteceu lá atrás, mas ficou, mas a relação está aí, existe. Espero que um dia voltemos a ser tão amigos como fomos um dia, ou que sejamos melhores amigos do que fomos um dia. Porque aquilo são as supostas sequelas desse trajeto, da transição de moço para senhor, tá vendo? Você vai cometer muitas falhas nesse processo todo, mas o importante é que você um dia pare e pense, eu falhei aí, e certifique que isso não volte a acontecer. Esse é que é o meu mindset hoje. Por isso é que não me interessa estar em guerra com ninguém. Não me interessa. Por mais que me ataquem, eu não vou responder a ninguém. Antes, pelo contrário, um abraço. Não, eu acho que a paz é mais importante. O meu filho, um dia, estava a ouvir o bife em casa. O meu filho ouve tipo no YouTube, quando a ver as minhas músicas. E aquele bife entrou. E eu me senti mal. Tira esse mamo, nunca põe esse mamo. Eu não sei se ele um dia pôs. Mas é uma coisa que fica bem, tipo, saber que o meu filho disse isso. É nesse aspecto. Não é uma coisa que eu quero hoje. É nesse aspecto mesmo que o bife depois tem essas consequências. Aquilo está aí no YouTube, vai ficar para sempre. Há uns anos, aquilo era. Só para tu teres noção do o quanto as pessoas gostam de negativismo. Aquela música saiu, nem fui eu quem pôs no YouTube. Eu nunca partilhei aquela música na minha página do Facebook. Nunca. Porque eu, apesar de ter feito, eu não estava... Sabe quando você sabe, não, exagerei as coisas que falei, exagerei. Se você só fez aquilo que é para reconciliar o teu ego, porque você sabe que você foi magoado, você sofreu um ataque, você também precisa contra-atacar. Estás a ver? A música está aí, é uma merda que vai... Há uns anos, aquilo era o meu número mais alto. Até hoje, é o meu número mais alto no YouTube. Minha música que tem mais views, aquilo, tem 7 mil. Da última vez que eu vi, tinha 7 mil e tal. Porque, porra, há N pessoas que não me ouvem
Mas foram ouvir aquilo e ouvem aquilo, porque a média dos meus sons no YouTube, de plays, não vou falar dos vídeos, mas de música só, deve estar aí em 800, 900, no máximo 1000. Mas por aquilo ser negativismo, ser uma coisa de tipo, estar falando mal de outras pessoas, o movimento absorveu aquilo de uma forma. Eu nem gosto quando me encontro com pessoas hoje que ainda falam daquilo, apocalipse, etc. Daquilo. Não foi um momento. Eu não quero ser lembrado por causa daquilo enquanto artista. Eu quero ser lembrado como um gajo fez o álbum X, tipo aquela música X. É isso que me interessa hoje. Não é bifes. Esse mambo é. Ainda bem. Tem idade isso. Eu já não tenho essa idade. Ainda bem que, pelo menos, é para um reconhecimento da tua parte. Isso nota-se muita maturidade, do meu ponto de vista. E eu acho que, claro, que com o tempo as coisas vão melhorar. Fico feliz por saber que gostaste da entrevista. Não, gostei. Olha, eu não tinha tipo noção que tipo fosse correr assim, boa coisa, natural, mas acho que foi uma entrevista natural. Eu toquei em muitos pontos, falamos de muitas coisas, do álbum, falamos de muita coisa. Não, eu fico feliz, pá. Ofereça-me esse mambo como prenda, então. Oferece então na sexta-feira. Oferece por cota, pelo menos é prenda, tá te pedindo, tá vendo? Assim foi mais um programa, o Cama Hip Hop, mano. Eu sei que, vocês curtiram da entrevista, foi uma conversa agradável com um grande OG, tá? O nosso mano Hostil, tá? Que vai lançar o seu álbum dia 6 de maio no bar Django, na Samba, frente à administração, junto ao Banco Milênio, mano. Vamos correr aí, vamos lá comprar o disco do mano, dá aquela garra, aquele apoio. Atenção, ele disse muito bem, não vai lá só comprar por afinidade, vai mesmo porque você gosta da cena do mano. Se vai ir lá por afinidade, bro. Não, afinidade não vai. Eu não quero que é para depois atirarem.